Um, dois, três. Gravando! Boa noite, farmácia noturno, da biologia molecular. Estamos na semana 3, na aula de PCR, que é a técnica Master Blaster da biologia molecular, com o nosso inestimável professor Marcelo Valim, para quem eu passo a palavra, que hoje eu faço assistência de palco. Professor Valim. Bom, boa noite a todos, bem-vindos a essa semana da biologia molecular, a aula de PCR. Então, nós orquestramos, né, professor? O Júlio já distribuiu para vocês os grupos que vão apresentar, que vão responder as perguntas do formulário hoje. Então, vou postar aqui caso vocês tenham perdido. Vocês conseguem ver minha tela? Consegue, porque eu estou vendo aqui no celular. Então, nós temos aqui as questões, né? E os grupos do formulário 1, da aula 1, né? Vão responder os grupos 1, 2, 3, 4, a primeira pergunta. Depois do 5 ao 9, a segunda. Depois do 10 ao 13, a terceira. Depois do 14 ao 17, a quarta pergunta. Então, a gente pode começar, né, professor? Podemos começar, professor. Deixa eu abrir aqui o formulário. Então, formulário. Então, vamos lá. São aplicações da técnica de PCR convencional. Assinale as alternativas corretas. O pessoal, então, do grupo 1, pode se manifestar com relação à primeira questão. Se é verdadeira... Senadora Alessandra, viu, Marcelo? Oi? Senadora Alessandra, grupo 1. Tá bom. Então, se a aplicação da técnica de PCR convencional, a detecção da carga viral em pacientes. Então, se você quiser falar aí, responder a pergunta. Prof, boa noite. Boa noite. Então, o meu grupo discutiu que essa questão da carga viral, ela é quantitativa, e a gente viu que o PCR convencional é qualitativo, e por isso a gente acha que é falso. Perfeito. Então, essa não é uma alternativa correta. Vocês responderam muito bem, viu? Parabéns aí. Obrigada. Então, vamos para a segunda afirmação. Determinação de inserção ou deleção. Essa é uma aplicação da técnica de PCR convencional? Então, aí, passamos a bola para a senadora Luma, do grupo 2. Ainda vão me escutar? Sim. Oi? Sim, senadora, escutamos. A gente colocou que a técnica de PCR convencional, ela pode ser utilizada para a determinação de inserção ou deleção no DNA, pois por ser uma técnica que permite a geração de produtos amplificados, é possível verificar se ocorreu alterações no tamanho do segmento. Perfeito. Bem respondido. Eu ia fazer, se você não falasse do tamanho do fragmento, eu ia perguntar por quê. Então, vocês já responderam por que a gente consegue ver uma deleção ou uma inserção. Perfeito. Posso fazer um adendo, professor? Pode, fica à vontade. Que nesse caso, né, senadora, você está falando de um PCR convencional, né, professor? Uhum. E aí, o que acontece? Faz a reação de PCR e depois, para analisar justamente essa diferença de tamanho do selvagem do mutante, analisa na eletroforese, que a gente viu lá comigo. Né? Você aplica no gel as duas amostras, vai separar os DNAs pelo tamanho dos fragmentos e pela diferença de tamanho, você vai poder ver se aumentou o tamanho no caso de inserção ou se diminuiu no caso de deleção. É isso, professor? É isso, professor. E o importante é que a gente tenha um controle, tá, para isso, ou seja, né, uma sequência que a gente sabe qual que é o tamanho que ela vai dar, porque ela não foi alterada e a gente sabe que ela é aquele tamanho. E aí, se a gente quer saber se tem a inserção ou a deleção,
Aí a gente faz o PCR das 3, né? Do controle das outras 2 amostras, por exemplo, e dá uma olhada se houve aumento ou diminuição com relação ao nosso controle. A gente sempre precisa do controle. A professora Miriam deve estar super com vontade de falar que também dá para fazer isso com TACMAN. Também dá para fazer isso com TACMAN, tá? Se tem uma região que foi deletada ou que foi inserida. Mas a gente aborda aqui, professora, formas mais econômicas de resolver questões. E essa é uma forma econômica, só precisa de 2 pares de primer e os reagentes de uma PCR convencional, tá bom? O professor, posso fazer uma pergunta? Só uma, professor. E nesse caso, então, para avaliar mutante, né? Na sua pesquisa, você já usou isso alguma vez, de fazer A gente usa. A gente usa. Olha, vou dar um exemplo. A gente, no laboratório, faz muita deleção de gene. Então, vocês imaginam que o gene ele ocupa um locus dentro do cromossomo, e eu quero tirar a região codificadora desse gene. Mas aí, eu não posso simplesmente fazer uma construção lá e colocar lá e tirar aquele pedaço. Não funciona assim. Eu tenho que substituir aquele pedaço por outro. Então, geralmente, quando a gente tira uma região codificante do gene, a gente coloca o que a gente chama de cassete de expressão, que é o quê? É o promotor, uma região codificante, um terminador, só que agora essa região codificadora que eu estou colocando no lugar da outra, nesse cassete de expressão, é um gene que oferece resistência a uma droga. Então, quando os meus bichinhos lá, depois que eu transformei, crescem no meio de cultura que tem a droga, é porque eles se tornaram resistentes. É uma boa possibilidade que eles incorporaram. Para saber se eles incorporaram no lugar certo, aí eu uso os primers. E geralmente eu sei o tamanho da construção que eu coloquei versus o tamanho da construção que eu tirei, da região codificante que eu tirei. Então, por PCR, eu vejo o que aconteceu. Se mantiver o tamanho, eu sei que a inserção aconteceu em outro lugar. Isso pode acontecer. Mas, se o tamanho for alterado, geralmente fica maior, eu posso dizer que a minha construção entrou no lugar certo. Então, isso é uma forma de fazer isso aí. Professor, agora, no seu caso, você faz isso para investigar o quê? Como mutante, se perdeu, se ganhou, que característica? Nesse caso, eu quero saber se eu consegui tirar a região do gene que codifica a proteína de interesse, que eu quero saber se ela tem ou não influência na patogênese, por exemplo. Eu substituo... estudando um patógeno, então, para ver se causa doença ou não. Isso. Eu substituo, então, essa região codificante por um cassete de expressão, que tem um gene de marcador de seleção. Tá. E aí ele me diz se aquele fungo foi ou não transformado. Depois eu faço as análises de DNA para confirmar que realmente aconteceu o que eu queria e mais, que aconteceu onde eu queria. Ah, legal. Olha, tem uma pergunta do Lucas aqui, professor. Professor, nesse caso da deleção, é somente para indivíduos transgênicos? Toda vez que você faz uma alteração desse tipo e você substitui, tá? Um pedaço do fragmento do cromossomo do organismo por uma outra sequência, e às vezes, gente, a sequência pode ser até mesmo um rearranjo de um fragmento de DNA do próprio bicho, mas eu rearranjei e eu coloquei ele lá, esse organismo passa a ser transgênico. Então, a gente trabalha com organismo geneticamente modificado no laboratório. Respondi, Lucas? Sim, professor. Obrigado, viu? Podemos ir para a próxima? Podemos. Vamos lá. Agora é a terceira, né? Averiguar a presença de material transgênico em uma amostra. E é o grupo 3, senadora Maria, por favor. Oi, professores, boa noite. Eu e meu grupo, a gente discutiu que essa questão estaria correta, de acordo com o que a gente viu, por conta da detecção de mutações em genes mais específicos. Eu vou só fazer uma correção.
tá? Ela não é que você vai detectar a mutação, porque a pergunta, olha, vou ler aqui de novo, né, a questão, averiguar a presença de material transgênico em uma amostra. Então, você não está detectando, no caso aí, de certa forma, é uma inserção, né? Então, seria, tá certo, uma mutação. Mas você quer saber se essa planta, essa amostra que você está testando, ela tem ou não ali uma construção, por exemplo, de soja, que você tem lá a resistência ao herbicida, você quer detectar a presença da construção na planta, na semente. Então, é uma resposta sim e não. Tá? Não que é uma mutação, mas vamos pensar que aí entra na propriedade de responder sim ou não. Então, é qualitativa. Então, sim, ele serve para isso. Então, vocês são corretos. Ah, sim. Mas não pela quantidade de mutações, né? Se houve Não, ou não não. tem nada a ver com quantidade da Tá. mutação. Só vai falar se aquela semente tem ou não aquela construção que é comercial. Tá, tudo bem. Só para um adendo, viu, pessoal? A hora que faz o cassete de expressão, semente comercial, é tudo assunto que a gente vai visitar aí na Biomol, tá? Então, se tiver dúvida, põe. Quando lembrar lá na frente, a gente volta a falar. E vamos que vamos, né, professor? Vamos. Vamos lá, então. Auxiliar na segurança alimentar, detectando a presença de patógenos. Senadora Maiana, do Grupo 4. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nosso grupo colocou que a questão é verdadeira, porque a detecção ou não da presença de patógenos alimentar trata-se de um método qualitativo. Por isso, ela é uma aplicação da técnica de PCR convencional. Isso, vocês estão corretos. Então, essa técnica de PCR convencional auxilia na segurança alimentar e detecta a presença de patógenos. Estão corretos. Posso fazer um adendo, professor? Claro. Quando nesse tipo de questão, pessoal, eu já vejo assim, né, uma oferta de emprego, né? Aí para os farmacêuticos, na indústria de alimentos, né, para fazer segurança alimentar, ou eventualmente no serviço público para ver segurança alimentar, como que chama mesmo? Esqueci o nome da divisão que vê isso na segurança dos alimentos, né? Então, sempre vê que isso que a gente está falando corresponde ao mundo real, né? Da saúde, isso. Corresponde ao mundo real, né, professor? É o que se faz nos laboratórios de análise. Não só de análise clínica, mas também análise de alimentos, análise de animais que são produzidos para alimentação. Posso fazer uma propaganda? Eu Vai, vou fazer uma propaganda. Você botou a bola no meu pé, eu tenho que chutar. É o seguinte, tá acontecendo um simpósio, que é o simpósio do Departamento de Ciências Biológicas e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Química, e está sendo pela Pró-Reitoria de Extensão, o link do YouTube, das coisas que acontecem lá. Então, eu quero aproveitar isso que o Júlio está falando, porque hoje, às 9h, teve a apresentação do ex-aluno do programa, chamado Tiago. E o Tiago, ele foi uma pessoa que ele fez o doutorado comigo, olha só, propaganda mesmo, tá? E ele, nesse período que ele fez o doutorado comigo, ele aprendeu muito, muito de biologia molecular, várias técnicas sofisticadas. Ele teve a oportunidade de passar um ano na Austrália também. Lá ele aprendeu outras coisas também. E ele juntou tudo isso e se tornou o portfólio dele. Então, quando ele resolveu que ele terminou o doutorado, que ele queria arrumar emprego, ele focou uma forma de apresentar todo esse conhecimento para uma vaga de emprego que ele queria. Então, ele fez o portfólio dele lá e
apresentou para a empresa. E essas técnicas que ele aprendeu de biologia molecular, como clonagem, sequenciamento, PCR em tempo real, extração de DNA, tratamento de amostra para biologia molecular, etc, 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 serviu para montar esse portfólio, e hoje ele é analista 2 na DASA. Então, é importante esse tipo de coisa. Inclusive, ele estava falando que ele acredita que o que vai acontecer no futuro é que muitos dos diagnósticos que a gente faz hoje, de forma elaborada, bioquímica, etc, etc, provavelmente vão ser moleculares, usando essas técnicas inventadas e ainda não inventadas de biologia molecular, para obter esses resultados de forma não invasiva. Então, isso é muito, muito interessante. E tem um campo de trabalho fantástico, que, por exemplo, vocês vão arrepiar, né? Mas auxiliar de autópsia, eu estava numa reunião ontem e o pessoal estava falando que isso aí vai evoluir. Porque eles, muitas vezes, a família não quer aceitar uma autópsia do parente e tal, e não tem como fazer o acesso de determinados órgãos. Então, a técnica não invasiva seria fazer uma punção, retirar o material, e a partir desse material você fazer as análises do tecido. E aí entra a biologia molecular, porque muita coisa nesse tecido, como pesquisa de patógeno, etc., pode ser feito, por exemplo, uma das aplicações por PCR convencional, ou PCR em tempo real, mas é uma técnica que vai ser muito importante nessas evoluções e oportunidade de emprego. Desculpa, Júlio, já fiz muita propaganda, encerrou o comercial, voltemos Vamos aqui. para a próxima. Questão, agora é um B, né? Desculpa, é 2A. Já foi a primeira, já foi, né? Com as 4 alternativas. Isso. Agora a gente está na segunda questão. Na segunda, e então solicitamos ao senador Pedro, do grupo 5, por gentileza. Boa noite, senador. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Estamos perfeitamente. Posso responder, então? Posso ler a pergunta? Pode sim. São componentes da replicação do DNA in vitro. Assinale a alternativa correta. Helicase, TAC-DNA polimerase, topoisomerase, DNPs primase e DNA molde. Tá bom. Você pode responder. Tá. No nosso grupo, a gente chegou à conclusão que a TAC polimerase, as DNTPs e o DNA molde fazem parte do processo. A topoisomerase, a helicase e a primase não fazem parte. A topoisomerase e a helicase, elas são envolvidas no processo de replicação do DNA. A helicase é responsável por desenovelar a fita de DNA e a topoisomerase atua na regulação da torção. Já a primase é responsável pela adição de um primer à fita molde no processo de replicação também. E o DNTP, você esqueceu dele? Então, as DNTPs, elas são nucleotídeos de DNA e ocorrem na extensão de novas cadeias de DNA. Elas são as matérias-primas para as confecções de novas cadeias durante o PCR. Mas ela também está presente em vivo? Ela está presente, ela faz parte. Então ela faz parte dos dois. Isso. Então, beleza. Então, vocês estão corretos, né? E você explicou direitinho aí essa alternativa. É isso mesmo, tá bom? Tudo bem, obrigado. Parabéns para o grupo. Vamos lá para a segunda, então, professor Júlio. Solicitamos, então, por gentileza, a senadora Gabriela, do grupo 6. Oi, gente, estão me escutando? Estamos sim, Gabriela. Perfeitamente, senadora. Então, está correto a gente dizer que a helicase, DNA polimerase, DNTPs, primase e DNA molde fazem parte da replicação do DNA in vitro? Está incorreto. Faz parte do in vitro, no caso, a DNTPS e o DNA molde. E a DNA polimerase também. No caso, o incorreto é a helicase e a primase. E a helicase, que vai fazer a separação da dupla fita,
ela não vai estar presente no in vitro, porque essa separação é feita por temperatura, mas ela não é presente só, né, no do in vitro. No caso da primase, que é necessário para colocação dos primers, não serão necessários, porque já vai ter um primer de cadeia curta, que já vai ser fabricado anteriormente. Então, só é nesses 2 casos que não vai ser necessário no in vitro. Perfeito. Bem explicadinho. Posso ler a terceira, professor? Por favor, e essa questão será, então, para o grupo 7, representado pelo senador Valmir. Boa noite, senador. Então, vamos lá. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. São componentes da replicação do DNA in vitro, DNTPs, oligonucleotídeos, TAC DNA polimerase, magnésio e DNA molde. Olha, a princípio ficou só uma pequena dúvida com relação ao magnésio, mas a princípio entende-se que a questão esteja correta, entendeu? Então, o professor colocou a pegadinha aí nessa questão. Ou não, o professor não colocou pegadinha nessa questão, tá certo? Na de baixo. É isso mesmo, tá correto. Essa aí serão partes, né, da replicação do DNA in vitro, DNTPs, os oligonucleotídeos, que são os primers, a TAC DNA polimerase, o magnésio sim faz parte, lembra que ele é um cofator para DNA polimerase, e o DNA molde. Então está correto. Perfeito, ótimo, obrigado. Obrigado a você. Vamos para o próximo agora. É a quarta questão, a quarta alternativa da mesma pergunta. E lá nós temos DNTPs, oligonucleotídeos, TAC DNA polimerase, magnésio e RNA molde. Professor Júlio. Seria, então, a senadora Helena, do grupo 8. Boa noite, senadora. Boa noite, professores. Então, a quarta alternativa está errada, porque apesar dos DNTPs, oligonucleotídeos, TAC DNA polimerase e magnésio serem componentes da replicação do DNA in vitro, o RNA molde não é, já que ele não ocorre amplificação dele por PCR. Para que ele servisse como molde, ele precisaria ser transformado em uma cópia de cDNA feito pela transcriptase reversa. Perfeito, é isso mesmo, bem respondido. Então, o RNA nunca vai ser molde da DNA polimerase, é isso mesmo, está certinho. Pessoal, veremos isso numa aula, tá? Toda essa questão aí de como fazer o cDNA em detalhes. Então, vamos agora para a última alternativa dessa questão, são os DNTPs, nucleotídeos, transcriptase reversa, magnésio, DNA molde. O senador pessoal, olha, então, aí não foi atribuído. Então, vamos lá. Grupo 9, eu tenho aqui, ó, a Júlia, Maria Cecília, Najara, Maria Eduarda, Felipe, Vinícius, Maria Luísa. Tem alguém aí desse grupo presente no nosso síncrono que pudesse assumir a representação do grupo? Ou faltou todo mundo, ou não estão no curso? Alguém? Não, ninguém apareceu? Pessoal, então é o seguinte, olha, uma questão que é importante a gente falar aqui. O grupo 10, Matheus, ó, tá faltando o grupo 9 e o grupo 21. Tá? Então é o seguinte, pessoal, o combinado aqui entre nós é que, para que o Senado Molecular seja gravado, deixa o registro para que vocês possam rever, ou eventualmente quem não está aqui, né? A gente tem uma turma de 166 pessoas, temos 80 pessoas, metade. Tá? As pessoas podem ver isso quando quiserem. Mas, para isso, as pessoas têm que comparecer no Senado Molecular. Tá? Um grupo de 8 pessoas, não é razoável que não tenha nenhuma pessoa aqui para representar, para a gente poder gravar esse síncrono que vai privilegiar o grupo todo. Tá? Então, assim, nós trabalhamos em grupo, né? Dentro do grupo nós ajudamos e todos os grupos se ajudam aí na nossa UC. Tá certo? Então, por gentileza, vai ficar gravado, tá? A gente vai ver se aparece o pessoal aqui do grupo 21, mas eu vou dar, assim, uma tolerância, porque, por exemplo, e agora? O que a gente faz? Não responde a pergunta, e aí quem que vai?
vocês não vão ter essa questão, você entende, discutida. Quem que perde com isso? Todo mundo. Né? Então, desculpa aí o discurso, mas é uma questão mesmo de representatividade. Você tem 8 pessoas num grupo, você não se mobilizar para eleger um representante, como que a gente vai querer ter um país com bons representantes? Tá? Então, vamos nos ligar. Lógico que eu estou falando isso, eu gostaria que isso repercutisse no grupo, né? Não é sabão que eu estou dando, mas a gente está conversando isso para que vocês justamente, olha, tira no palitinho. Tem 8 pessoas. Agora, se por acaso aconteceu algo excepcional que ninguém do grupo pode estar aqui, claro, a gente vai conversar, vai avisar depois. Tá certo? Então, professor Valim, o que a gente faz agora? A gente pula essa questão? Ou o senhor quer responder? Não, eu acho que é isso que você falou, Júlio. Eu acho que os alunos precisam chamar para eles a responsabilidade. Se 8 pessoas tiverem problema de internet, de computador, de pai ou mãe que está usando a internet nesse momento, ou porque caiu, ou etc., eu acho que a gente poderia ser avisado, porque hoje com o WhatsApp essas pessoas se comunicam rápido e com facilidade. Então, eu acho que a gente poderia ter, pelo menos, tido uma justificativa do grupo para a não presença. Então, eu acho que fica sem responder e a gente deixa o grupo se autorregular nesse caso. O grupo, os 8, como os 8 dentro de toda a sala. Eu acho que é a forma mais adequada para uma situação dessa. É um outro tipo de aprendizado também. Para poder ter a dinâmica do Senado molecular, isso que é importante, né? Nós precisamos, na verdade, vocês são 23 grupos, é uma turma enorme, né? Nós precisamos de 23 pessoas para poder responder as perguntas e ter essa animação para a gente poder gravar o vídeo. Então, assim, o dia que não tiver os 23 grupos, a gente vai discutir com quem tem e pode ser que a gente não grave, você entende? O que vai ser um prejuízo maior ainda do que pular uma questão que poderia ser discutido aqui bem legal entre a gente. Então, chega de discurso. Vamos para a questão 10, professor. Vamos lá. Aqui vamos pedir a intervenção, contribuição do grupo 10, senador Matheus. Então, eu vou ler a questão, tá? Só um minutinho, deixa eu só fechar a porta aqui. Então, quando se coloca a reação de PCR na máquina para fazer os ciclos de amplificação, são parâmetros físicos importantes. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa é temperatura de desnaturação de 96 graus Celsius, temperatura de anelamento entre 50 e 70 graus Celsius e temperatura de extensão de 72 graus Celsius. Alô, boa noite. Boa noite. A alternativa em questão está correta. As temperaturas destacadas estão de acordo com o que se esperaria. Mas aí, dentro do nosso grupo, a gente teve uma certa dúvida. Que é o que acontece. Algumas pessoas acabaram se confundindo com a temperatura de extensão. Entre essa e a de baixo, que é 37 graus Celsius. Tá, eu vou compartilhar. Deixa eu só achar aqui a apresentação minha. E eu vou compartilhar a minha tela, que eu quero explicar isso aí para vocês, que a hora que eu mostrar a figura, vocês vão lembrar o que é. Só um minutinho, por favor. Tudo certo. Bom, estou vendo a minha tela aqui no celular, então eu sei que vocês estão vendo também. Então, agora vamos aqui na apresentação. Qual que é o seu nome de novo, por favor? Matheus. Matheus, por que é 72 e não é 37? Vocês lembram quando eu falei sobre esse equipamento que está aqui no centro da figura, na aula? Uhum. O que eu falei aqui? Reproduz para mim a fala. Bom, ele fazia em cada uma dessas cavidades aqui, desses potinhos, uma das etapas do PCR, né? Então, em uma ele aquecia 96,
passava para o anelamento. Desculpa. E passava depois pro último, que é Que é a extensão. A extensão, isso. E Só aí, que ele tinha que voltar. O que acontecia que a hora que ele passava daqui para lá? Aí a enzima desnaturava. Não, Então a enzima não desnaturava. Qual que era a temperatura aqui na primeira caselinha da esquerda? Era 96. A do meio? Entre 50 e 70. E a terceira aqui, qual que era a temperatura? Aí era 37? Era 37. Aí ele tinha que fazer vários ciclos. Aí ele voltava o tubinho para a primeira caselinha 96. O que acontecia nesse momento com a enzima que estava aí, a DNA polimerase, que ele tinha colocado? Aí a enzima se desativava pela temperatura. Isso, ela não volta a reativar. Aí ele passava para o anelamento. E aí, antes dele colocar aqui de novo na caselinha 37 graus Celsius, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar mais DNA polimerase. Porque a temperatura de anelamento, a temperatura ótima de funcionamento dela, tá me escutando? Sim. A temperatura ótima de anelamento, de extensão aqui, é 37 graus Celsius. E ela não é termoestável, então ela passa por esse ciclo de 96 aqui, ela morre. Então, vamos voltar lá para a questão. E é o que aqui, no caso? 72. Por quê? Porque depois, quando eu continuo a explicação lá da aula, eita! Quando eu continuo a explicação da aula, eu falo que quando houve a descoberta daquele termófilos aquáticos lá que crescia na fonte termal, que acontecia? Essa bactéria, ela tinha uma DNA polimerase que era resistente à temperatura, que era resistente àquela fervura. Deixa eu ver se eu acho que é figura para vocês. Ela era resistente à fervura aqui, ó, olha esse geyser aqui estourando, né? Então aqui a temperatura é alta. Então ela aguentava essa temperatura e a bactéria continuava viva, porque ela continuava ali habitando esse lugar quente. Depois que tinha até fervido de estourar, de explodir aqui, jogar água para cima, e ela continuava duplicando seu DNA. Então era uma enzima termotolerante. Então o TAC vem de T de termos e o AQ de aquáticos. Então é TAC DNA polimerase, mas também é uma DNA polimerase. Tá bom? Então, por isso que no caso dos PCRs hoje, a primeira alternativa está correta, porque a temperatura é 72 e não 37, porque senão você não conseguiria ciclar. Entendeu? Tá respondido? Tá certo. E o 37, então... Quer dizer, o acho que eu 37 deixei... a gente deixa para o próximo grupo responder, senão você vai acabar com a graça. Obrigado. Nada. Ô, professor, Oi. Enquanto o senhor explicava aí, eu tentei mostrar aqui na minha lousa, mostrei pelo celular, não sei se funcionou, se alguém viu aí, tentei mostrar mais em detalhes, né, que é PCR, que a gente diz, aqui está as duas fitas do DNA, desnatura, né, 90 graus, aí o anelamento dos primers, né, e a reação vai acontecer para amplificar um fragmento de DNA correspondente à distância entre os primers, né, que a gente chama de produto de PCR ou amplicon. Desculpa, professor, vamos... Cortou o seu som, Júlio. Eu que desliguei aqui. A senadora Maria, do grupo 11, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, nosso grupo disse que essa alternativa é falsa, porque a temperatura de extensão utilizada atualmente é 72 graus Celsius, não 37, porque utiliza-se a TAC DNA polimerase, que ela é isolada de uma bactéria que vive em altas temperaturas, então a sua DNA polimerase ela resiste a altas temperaturas. Exatamente, está correta a sua resposta, e eu adiantei ela, né, mas desculpa aí de ter atrapalhado, é que eu tinha pergunta, eu tinha que responder. Mas está certinho, está explicadinho.
Vamos para o próximo, professor. A próxima alternativa é temperatura de desnaturação de 96, temperatura de anelamento de 50 a 90 e temperatura de extensão de 72. Senadora Maria Fernanda, do grupo 12, por favor. Boa noite, senadora. Boa noite, professores. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Se vocês estiverem ouvindo barulho no fundo, é o meu vizinho. Peço desculpa. Imagina. Eu vou ler a minha resposta. A minha resposta não, né? A resposta do meu grupo, desculpa. Consideramos a alternativa 3C como falsa, uma vez que mesmo designando a correta temperatura de desnaturação a 96 graus Celsius e anelamento a 72 graus Celsius, a temperatura de extensão se encontra incorreta. Sendo assim, a correção para ela seria respectivamente de 50 a 70 graus Celsius. Já os íons de magnésio designam uma característica química e não física do meio. Tá, até a parte que você falou do íon de magnésio, tá certa a sua resposta, e é isso mesmo, 90 graus, acima de 70 é uma temperatura que não é muito favorável, e você, a partir dos 70, você começa já a ter extensão, e ela vai aumentando, tem o seu pico de ação máximo da enzima 72, depois ela vai caindo, até ela parar quando chega em temperatura alta. Então, essa temperatura de anelamento não é mesmo indicada nessa faixa aí, vocês estão corretos. Então, obrigado pela resposta. Imagina, professor. A última dessa questão, a temperatura de anelamento de 50 a 70 e temperatura de extensão de 37. Qual é o grupo, professor? Eu não sei se eu estou olhando direito aqui, viu? Qual que é a questão mesmo, professor? É a questão número 3, alternativa 4. É o 3D, né? Isso. Puxa vida, gente, eu acho que eu fiz... Não, acho que eu não fiz tudo errado, não. Vamos seguir aqui o meu esquema. Senadora Bruna, do grupo 13, é isso? Isso mesmo. Boa noite, gente. A alternativa D está incorreta, porque a temperatura de desnaturação ocorre por aquecimento, então, em uma temperatura de 96 graus Celsius. Então, essa temperatura faz com que seja possível a separação de fitas, né, tornando-se em fitas simples, e também é possível isso. Então, é possível que ocorra o anelamento de nucleotídeos à fita molde, né, o DNA molde, e essa temperatura está correta, entre 50 e 70 graus Celsius. Já na extensão, na alternativa fala que seria 37 graus Celsius, mas seria quando dependesse do DNA polimerase de E. coli, se não me engano. Então, a temperatura correta seria de 72 graus Celsius, já que, né, devido ao ataque polimerase, e com isso é possível sintetizar o DNA e ter a capacidade de estender os oligonucleotídeos. Então, está correto quando vocês falam que a temperatura de desnaturação não é adequada e a de extensão também não. Então, vocês acertaram. Vamos passar para a próxima, professor? Não, só um segundo, professor. Ela falou que a enzima funcionaria, porque é um detalhe importante, que ela funcionaria a 72, ok? E ela citou, não lembro direito, falou de Escherichia coli. A Escherichia coli é um micro-organismo que a gente chama de como que é, Marcelo? Quando é temperatura ambiente, termófilo, não é? Não, ele não é termófilo. Não, como chama bactérias que vivem na temperatura normal? Esqueci. Mas aí vive na temperatura de 37 graus Celsius, na verdade. 37. Então, o que eu queria falar é que no caso da PCR, a grande sacada para automatizar aquele processo que saiu daquele banho lá que vocês mostraram, foi justamente eles irem buscar um organismo que vivia em condição extremófila. No caso lá, uma bactéria que vivia no fundo do mar, perto de um vulcãozinho, aqueles fontes termais do oceano. E aquele organismo que vive numa temperatura alta dessa e vive muito bem, obrigado, ele consegue fazer isso justamente porque a polimerase, que a gente viu que é uma enzima muito importante, que replica o DNA, é uma enzima que, no caso desse mesófilo, obrigado, Daniel, exatamente, mesófilo, tá? Que é a Escherichia coli.
No caso esqueci o nome, viu, Marcelo? Termófilos lá, o nome do Termos bicho aquáticos. ataque. Termos aquáticos. O que eu queria falar é o seguinte, que quando você quer buscar novidades para poder atender, por exemplo, a PCR, que é uma técnica tão importante que a gente está falando, eles foram lá no fundo do mar e encontraram o organismo que vivia naquela alta temperatura. Por quê? Porque a polimerase dele resiste a essa temperatura. Ela tem uma estrutura que permite ela ter a sua atividade catalítica naquela alta temperatura. Então, a pesquisa identificou isso e a utilização da pesquisa levou ao desenvolvimento dessa tecnologia. É isso, professor? Isso, exatamente, professor. Perfeito, a complementação. Vamos para a última, então? Professor? Está mudo de novo o seu microfone. Qual grupo que é agora, Marcelo, por favor? Essa é a questão número 5. Se eu só achar aqui meu e-mail. É o 18, 19, 20, 21 e acho que 22. Quem que falou agora foi o senador Bruno ou a senadora Bruna? É isso que eu estou na dúvida aqui. Foi a senadora Bruna, né, no 13, grupo 13. Então agora é o senador Bruno, do grupo 14. Do grupo 14. Então vamos lá. Isso. Senador Bruno, você está aí? Boa noite. Eu vou ler a pergunta. Estou sim. Boa noite. Boa noite. Baseado na informação dada em aula Biologia Molecular 3.1, que é a primeira parte, podemos afirmar, assinale as alternativas corretas. Durante a fase estacionária de platô de amplificação do DNA in vitro, quando comparamos entre diferentes amostras, aqui o formulário está cortando. Quando comparamos diferentes amostras, a quantidade de produto formada é proporcional à quantidade de molde na reação. Após conversar com o meu grupo, chegamos à conclusão que essa alternativa está incorreta, porque na fase estacionária há o platô em que o sinal é constante, e por isso, independentemente da quantidade de molde das amostras, haverá a mesma quantidade de produto formado. Exatamente. Dependente da quantidade inicial de molde, quando a gente faz a análise no platô, a quantidade observada vai ser igual para todo mundo. A gente não vai conseguir fazer esse acesso. Então, tá certo. Tá correto. Júlio, vamos para o próximo? Vamos, gente, se tiver dúvida, coloca para a gente aí, hein, que a gente já vai respondendo. Olha, agora a próxima questão é para o grupo 15, senadora Letícia. Boa noite, senadora. Oi, boa noite. Então, vamos lá. Durante a fase exponencial de amplificação do DNA in vitro, quando comparamos diferentes amostras, a quantidade de produto formado é proporcional à quantidade de molde na reação. Meu grupo acredita que é verdadeiro, porque o produto aumenta sempre de acordo com o número de molde que tem no início da reação, né? É algo proporcional, então é verdade. Isso, desde que a gente faça esse acesso em qual fase da amplificação? Na fase exponencial. Isso, então tá certo, tá correta. Espero que todo mundo tenha entendido isso, porque é muito importante essa compreensão para o PCR em tempo real. Professor Júlio, o próximo grupo? Próximo grupo é o grupo 16, senador Renan. Boa noite, Oi, senador. professores, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Perfeitamente. Bom, então, o nosso grupo conversou e a gente chegou à conclusão que essa alternativa, ela também é verdadeira, porque os produtos PCR, depois de um determinado momento, eles param de dobrar de quantidade, justamente devido às circunstâncias do meio, levando em consideração a quantidade de reagentes, também como a atividade da ataque polimerase, primers e com elas serem consumidas. Dessa forma, vai ser igualada a quantidade de produtos atingindo o platô, e a quantidade de produtos de PCR no platô vai ser a mesma, independente da quantidade no molde, de molde. Por isso, a quantidade do molde ela não é aferida nessa fase estacionária. Então, a alternativa é verdadeira. Isso, é a mesma coisa que a gente discutiu nas outras duas
questões, né? Então, está correto mesmo as conclusões de vocês sobre essa alternativa. Muito obrigado. Vamos para o próximo, professor. Próximo, o grupo 17, a senadora Luana. Boa noite, senadora. Boa noite. Então, vamos lá. A PCR convencional nos permite o acesso quantitativo do molde quando fazemos a detecção do produto formado na corrida do gel de agarose. Detecção endpoint. Então, o grupo chegou à conclusão de que essa afirmativa ela está incorreta, porque, na verdade, o PCR convencional ele é uma técnica qualitativa e não quantitativa, porque a amostra que ele pega para fazer a análise é no endpoint. Então, é uma fase que pega o momento do platô. Então, não tem como averiguar a quantidade de molde que foi inserida no início. Algo que só seria visto no PCR em tempo real, porque ele pega a fase exponencial. Está correta. Está correta a sua resposta, as suas justificativas. Parabéns a todos os grupos. Professor, então nós... Agora nós passamos para o 2, né? O PCR 2. Deixa eu só confirmar aqui o formulário para não fazer errada. Posso... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho. Professora Miriam, se você tiver aí, quiser fazer alguma observação, por favor. E vocês também, pessoal, pode pôr aqui no chat. Pode abrir o microfone e falar. Também. Então, vamos lá. Agora, PCR em tempo real. Com relação ao PCR em tempo real, em comparação com o PCR convencional, podemos afirmar: assinale a alternativa correta. O PCR convencional é mais eficiente para responder questões relativas à expressão gênica, quando se quer, por exemplo, verificar o impacto de uma substância sobre a transcrição de um gene em uma linhagem de células de eucariotos comparado com a mesma célula sem a presença da substância. Então, agora solicitamos a contribuição do grupo 18, senadora Giovana. Boa noite, senadora. Boa noite, professores. Então, a gente colocou que essa alternativa está errada, porque para saber o impacto que uma substância causou, a gente precisa ver o quanto ela está presente ali, por isso o adequado é o PCR em tempo real. Aí, com o PCR em tempo real, caso a substância esteja atrapalhando na transcrição, a gente consegue observar pela fase exponencial entre os ciclos. Eu vou só reorganizar, então. Então, o PCR convencional, ele não é eficiente para responder questões relativas à expressão gênica. Por quê? Porque está tudo que foi respondido na última questão do último formulário. E é o quê? PCR convencional, a gente faz o acesso da produção do fragmento de PCR no endpoint. A gente vai observar no platô. Então, se o gene tinha mais ou menos molde lá no começo, a expressão desse gene, né, tinha mais ou menos RNA formado, que virou cDNA para entrar no PCR. Se ele tinha mais ou menos, não faz diferença nenhuma. Então, a gente nunca vai saber se o tratamento que a gente deu para a célula, ela impactou na expressão do gene que a gente está estudando, porque a gente fez essa análise no momento errado daquela curva do PCR. Ficou claro isso para todo mundo? Ficou, professor? Então, tá bom. O PCR quantitativo é menos sensível que o PCR convencional. Bom, vamos lá. Senador Rodrigo, do grupo 19. Boa noite, senador. Boa noite, professores. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Perfeitamente. Nosso grupo acha que a alternativa é incorreta, porque o PCR quantitativo, que também pode ser conhecido como PCR em tempo real, ele mostra os resultados de forma mais sensível e mais ágil do que o PCR convencional. Ele pode permitir a quantificação do alvo durante o processo de amplificação do DNA
que normalmente é feita em eletroforese gel de agarose. Após a coloração, a gente consegue visualizar o DNA pesquisado. O PCR em tempo real é feito por emissão de fluorescência. Então, a gente acha que a alternativa está incorreta. Está incorreto, tá certo. É só complementando, né, o que torna o PCR quantitativo mais sensível são as tecnologias que a gente usa para detectar a formação do produto. E isso você consegue fazer esse acesso já logo em estágios mais, em ciclos mais, como eu diria, mais cedo da reação de PCR. Então, você tem ali a fluorescência, que é captado pela máquina, é uma técnica mais sensível, porque você não precisa de tanto produto quanto na PCR convencional, por exemplo, quando você faz o endpoint detection, para você ter a intercalação ali do brometo de etídio, por exemplo, para ver o produto formado. No caso do PCR quantitativo, a fluorescência do Cybergreen ou do Tacman, ele ajuda muito, com pouco produto, a gente já dizer se tem ou não ali transcrito, se tem ali o que a gente está pesquisando. E essa informação, ela transcende, porque aonde ele saiu, em que ciclo ele saiu, vai permitir que a gente faça comparações e determine a quantidade de transcrito que tem ali em função da forma que a gente organizou o experimento. Então, está correto o acesso de vocês. Obrigado. O professor, dá para ver aí naquele outro que eu entrei? Deixa eu mudar aqui para ficar mais claro. Você teria que desligar o microfone do computador e ligar o microfone do Não, eu falo celular. daqui, tá dando para me Não, ouvir. se você falar daí, o que fica é o seu celular e a tela. A gente não consegue ver a tela do celular, entendeu? Peraí, então, meu Deus do céu. Então você liga o microfone do celular e desliga do computador. Ah, tá bom. É o problema das tecnologias. Ele não vai conseguir, Marcela, que eu queria mostrar a câmera, falar aqui no computador e mostrar só a câmera. Não acho que precisa ser os dois. Você não está vendo aí, mais em detalhe? Não, professor. O que acontece, Júlio, é que como tem muita gente na sala, as primeiras telinhas que a gente vê são só as pessoas que estão falando. Por isso que você tem que ligar o microfone do celular. Mas aqui vocês não estão me ouvindo? Não, nós estamos te ouvindo, mas a sua tela que está sendo projetada é a do computador e não do celular. Entendi, é que eu não consegui. Então fica para a próxima, desculpa. Pode ir lá. Tá bom. O que você pode fazer é o que falaram aqui, ó. Entra no celular e pede para fixar a tela do celular. Aí ela aparece aqui, teoricamente, para a gente. Mas não... A gente pode, faz de novo, Júlio, do celular, e aí cada um de nós vamos lá e a gente pede para fixar a tela do celular na nossa tela. Mas eu não estou conseguindo ligar o som, Marcelo. Esse não faz mal, esquece o som agora. Agora sim, agora deu certo. Estão me ouvindo? Agora o pessoal aqui fixa a tela do celular dele, aí dá para ver grande. Tem que ligar. Gente, abafa o caso. Pode continuar. Eu estou vendo seu computador, sua caneta. Não, deixa para lá. Pode continuar. Você não quer voltar? Porque dá para ver agora. Não, vou treinar isso depois. Vamos em frente. Bom. Beleza. Então vamos para a terceira alternativa. A determinação da quantidade de transcrito de um gene, por exemplo, é feita por PCR em tempo real, acessando a quantidade de produto formado na fase exponencial da reação. Quem que é o senador ou a senadora, professor? Do grupo 20 é a senadora Gabriele. Boa noite, senadora. Grupo 20, senadora Gabriele, perdão. Tem a Gabriele Cardoso e a Gabriela Simões e a Gabriela Isidoro. Do grupo 20, deixa eu falar aqui para você. É a Gabriele Cardoso.
Tem a Gabriela, a Isabela, a Jéssica... Não, Gabriele, Júlia, nós não estamos te ouvindo. Ah, tá bom. Você consegue ligar o... Pois não, fica à vontade. Ela está ligando o microfone. Questões tecnológicas, né? Se tiver mais alguém do grupo que queira entrar aí junto com a senadora, fica à vontade, Gabriele. Professora Miriam, você tem alguma coisa de PCR, assim, alguma... PCR dá sempre certo? É uma técnica que você não precisa repetir nunca? Tudo que você faz dá certo no laboratório? Imagina, quem dera se fosse fácil assim. Muito pelo contrário, né? A gente tem que padronizar todas as condições, quantidade de DNA, quantidade de magnésio, né? As temperaturas de annealing de cada primer. Então, são várias variáveis que a gente otimiza para ter uma reação de qualidade, né? Mas raramente algo em biologia molecular funciona da primeira, a não ser que seja sorte de principiante. Vocês podem procurar uma iniciação científica, de repente, nessa área, né? Será que a gente passa para a próxima, professor, e a gente volta no grupo 20? Tem alguém do grupo 20 que pode ajudar a senadora? Ou a gente... Vamos passar. Oi, eu queria ver professor, aqui... 20. Oi, Letícia. Então, Aqui, vamos lá, não Letícia. conseguiu ligar o microfone. Boa noite. Agora deu certo, eu acho. Desculpa, gente, perfeito, acho que o meu computador está com problema no microfone. Boa noite. Então, Imagina. como Boa noite, eu senador. tinha começado a explicar, o nosso grupo acha que essa afirmação é correta. Como a Luana já tinha falado anteriormente, o PCR convencional seria para um estudo qualitativo, e o PCR em tempo real seria quantitativo. Inclusive, na questão de molde, né, para estimar o molde, a gente tem que usar os dados na fase exponencial e que a quantidade de produto seria proporcional à quantidade de molde inicial. Então, a gente acha que é correta essa afirmação. Isso, é correto, porque é isso que você falou, né? Que a quantidade de produto, ela impacta a quantidade de molde no começo, impacta a quantidade de produto formado, mas a gente só consegue ver isso na fase exponencial, que é onde as análises de PCR em tempo real focam. E enquanto que a PCR convencional, ela vai só observar a formação do produto na fase estacionária, quando a quantidade do molde não tem influência nenhuma. Se você tiver 3 moldes ali, não importa quanto você colocou de todo mundo no começo, depois do 40º ciclo, todo mundo está igual. Então, está certo a sua resposta. Obrigada. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Para a detecção do coronavírus, né, o novo coronavírus, a gente ouve falar o tempo todo, né, RT-PCR, RT-PCR. Mas poderia ser um PCR convencional? Não poderia, professor, porque a sensibilidade do teste, ela é muito alta e você precisa ciclar muito o seu PCR para você ter ali o que é chamado de positivo. Então, é quase perto do final, que é o que a gente chama de CT, né, que os alunos viram o que é o CT, tá? É quase perto do final que a quantidade de fluorescência, ela consegue passar aquele limiar. Então, é por volta lá do 37º ciclo que a quantidade de fluorescência é detectado. E aí você considera essa amostra positiva. Então,
a gente aposta aí nesse caso na sensibilidade do PCR convencional, do PCR quantitativo com relação ao PCR convencional. Tá, e lembrando, né, que tem a entrevista com a doutora Marília Gaspar, para vocês verem lá, e assim, eu já vi que uma parte viu, ainda tem bastante para ver, que quando vocês olharem essa entrevista, né, como conta com uma atividade, vocês vão ver, você, sabe, procura lembrar do que a gente está discutindo aqui agora, e surgindo alguma dúvida, põe aí para a gente, né, professor, que é bem interessante a entrevista dela, né, na linha de frente contra a Covid. E ela cobre tudo isso que você perguntou e que eu estou falando aqui agora, de uma forma, inclusive, mais até didática, porque ela tem figura para mostrar tudo, e ela está falando da experiência prática mesmo ali, né, no dia a dia do laboratório. Então, eu acho que é interessante. Vamos para o próximo, professor? Vamos. Então, o próximo, gente, é o grupo 21, e aqui eu vou perguntar se tem alguém do grupo 21, porque não colocou aqui nenhum senador, nenhuma senadora. Grupo 21 é a Beatriz, tem a Beatriz Ribeiro, Beatriz Martulix, a Bruna, Jade, Gustavo Machado, Gustavo Rodrigues e o Heitor. Tem algum representante desse grupo aqui que poderia, enfim, contribuir, né, com todo mundo aqui no Senado para que fosse feita uma resposta dessa questão? Vou dar um... Eu acho que ninguém, viu, professor? Então vamos para a próxima, professor. Vamos para a próxima? Então tá bom. Assinale a alternativa que representa uma vantagem da utilização da técnica de PCR em tempo real. Assinale a alternativa correta. É uma técnica que permite responder de forma qualitativa se há ou não a presença de um patógeno na amostra testada. Então, aqui nós temos a senadora Joyce, do grupo 22, por favor. Oi, boa noite. Aqui é a Carol. A Joyce teve um problema, vou falar no lugar dela. Pode. Então, o grupo chegou à conclusão de que essa alternativa é falsa, porque como eu estou falando de PCR em tempo real, não seria uma análise de forma qualitativa, e sim quantitativa. Isso, a gente pode responder quanto do patógeno tem na amostra, ao invés de só responder se ele está ali ou não. Então, a gente não vai usar o PCR em tempo real para uma... A não ser que seja, por exemplo, o caso que eu acabei de falar, né? Uma questão de sensibilidade. Mas, a priori, se usa essa alternativa, ela é verdadeira se a gente pensar que a sensibilidade não é um problema. Próximo. É uma técnica que permite responder de forma quantitativa quanto do patógeno está presente em uma amostra testada. Então, aqui, o grupo 23, o senador Daniel. Boa noite, senador. Boa noite, professores. Bom, respondendo, essa afirmativa é verdadeira, porque como o grupo passado bem colocou, o PCR convencional ele é qualitativo, né? E ele então tem a desvantagem, o PCR convencional, né, que a reação só pode ser visualizada em altos ciclos de amplificação, né, enquanto a técnica de PCR em tempo real permite a detecção ciclo a ciclo, possibilitando a análise comparativa da expressão do gene logo no início da fase exponencial de amplificação, isso porque é uma avaliação do produto de PCR por fluorescência, né, e a detecção da fluorescência é proporcional à quantidade de produto de PCR. Tá perfeito. Okay. Perfeito, Daniel. Professor, deixa eu só colocar uma questão, uma colocação aqui, que é o seguinte, pessoal, para poder justamente colocar essas questões do formulário, né, para todos os grupos, o que eu fiz? Eu fui seguindo, né, o formulário, como vocês viram, né, grupo 1, né, e chegou no final, sobraram então aqui, sobraram 1, 2, 3, 4 questões, tá certo? Que eu sorteei entre 1, 2, 3, 4, entre os 7 grupos que tinham respondido só uma questão, tá? Então, essas últimas 4 questões eu sorteei. Então, por exemplo, agora o professor vai falar da primeira questão, então ela foi atribuída ao grupo 11, que é, no caso, a senadora Maria Tereza. Oi, professor.
Então tá. É uma técnica que permite determinar a carga viral de um vírus de RNA diretamente do material coletado. É verdade? Tá correto ou não essa alternativa? Professor, qual que é o grupo mesmo? Está fechado seu microfone. Grupo 11, senadora Maria Fernanda. Grupo 11. Se tiver alguém mais do grupo 11, a senadora pode estar com algum problema de comunicação. Maria Fernanda? Professor, eu deveria responder a questão 1 do formulário 3, não é? Maria Tereza, do 3. Olha, tem a Alessandra que levantou a mão. Alessandra, você quer falar? Nós estamos ainda, Júlio, no formulário 2. Não foi? Desculpa. Tá. Isso, perdão, gente. Então, nós voltamos lá para o grupo 1. Mil perdões, senadora Alessandra. Gente, aqui grupo, é bastante, mas dá um desconto para a gente. Marcelo, então, vamos lá. É a alternativa 2C, né? Não, você já foi. O Daniel acabou de responder. Tá certo, 2C, isso. 2D agora? Não, 2C, tá certo. 2C, então é a senadora Alessandra do grupo 1. Mil desculpas aí. Peguei. Então, Pro, a gente achava que era verdadeira porque como o PCR em tempo real é quantitativo e a técnica de saber carga viral é também quantitativa, a gente considerou como verdadeira, mas como o grupo anterior considerou verdadeira e estava certo, então não sei, porque eu encontrei informação também que a amostra fornece o RNA, que depois é convertido em DNA complementar. E aí, então, eu não sei, a gente achou que isso é verdadeiro. Então, essa não dá, porque você não consegue determinar nos padrões que a gente apresentou essa técnica na aula, tá? Não dá para detectar diretamente da amostra. Você tem que pegar a amostra, extrair o material genético dela, fazer o cDNA, e aí sim você consegue fazer o PCR em tempo real. Existem reações que tudo é acoplado, mas eu não dei o exemplo dessa reação na aula. Aí eu compartimentalizei a informação. Então, essa aqui, ela está errada porque você não consegue detectar a carga viral diretamente da amostra. Você tem que trabalhar essa amostra primeiro. Ah, tá bom. Tá bom? Uhum. Ô, professor, então, nesse caso aí, a gente poderia usar que exemplo de doença bem famosa? Poderia usar o quê? Desculpa? Que doença bem famosa que utiliza esse método? De detectar a carga viral é HIV. Você detecta, você dá os remédios para a pessoa, o coquetel, e você vai acessando a carga viral até que ela se torne indetectável. Mas é a partir da amostra do sangue, que aí você processa esse sangue, e aí você coloca uma alíquota desse material lá direto, e você tem já a conversão do material genético lá de RNA para cDNA, e depois ele já entra na reação de PCR, tudo num tubo. Perfeito. E lembrando que a gente viu, né, pessoal, que dependendo do material coletado, a gente tem uma diversidade de kits, né, Marcelo, adaptados para os mais diferentes tipos de amostra, né? Isso, exatamente. A Miriam levantou a mão. Só para falar, gente, SARS-CoV também é um vírus de RNA. Ah, sim, é. E também é feito PCR, para poder detectar PCR em tempo real das amostras nasofaríngeas, né? Isso. Então, esse, Miriam, é o vídeo que como que é o nome? Marília falou para a gente, porque a Marília, ela foi para essa frente agora na pandemia. E o Júlio fez uma entrevista com ela, bem legal. Então, foi bom que você lembrou do SARS-CoV, e a gente torna a recomendar aqui que vocês vejam esse vídeo, que é muito interessante. Okay. Vamos lá. É uma técnica muito que a técnica de PCR empregando a sonda probe de Tachman. Qual que é o grupo?
Grupo 2, senadora Luma. Eu vou mostrar aqui mais de perto o esqueminha, que você pode, enquanto vai respondendo, né? Então, a gente colocou que a alternativa é falsa, porque um dos meios de utilizar a técnica de PCR em tempo real é justamente utilizando a técnica, que apesar de demonstrar várias vantagens, como uma alta especificidade, é um método muito caro. E aí, como substituinte, a gente poderia utilizar o CyberGreen, que não apresenta alta especificidade e é mais barato que a técnica, mas ele ainda possui um preço um pouco alto, porque ele é importado e o seu valor é em dólar. Tá certo o seu racional, viu? E tá certo a sua resposta e o seu racional para ela. Muito obrigado. Ok, então agora vai a próxima questão, grupo 3, senadora Marial. Então, com relação ao uso do corante CyberGreen, podemos afirmar que, assinale a alternativa correta, este corante é o repórter usado na sonda do método de Tachman. Oi, professor. Eu tenho que confessar que eu tive que pedir ajuda aos universitários nessa questão, porque eu com o meu grupo, a gente ficou debatendo sobre a questão da fluorescência, a gente se apegou muito nisso. Ah, mas será que então tem algum aspecto da fluorescência do SYBR, né? Que green que faz pegar o TAC, o TAC, ou a outra questão. E aí eu tive que conversar com a Sofia, e ela me explicou nessa questão que a principal diferença não estava atrelado à fluorescência, mas sim a questão do quanto do DNA ele detecta, porque o SYBR detecta todo o DNA de fita dupla, e o Tachman não detecta, ele apenas detecta um produto específico. Isso, tá no caminho, tá no caminho a sua resposta. Então, o corante CyberGreen, ele é aquele que é um intercalante de DNA fita dupla. Tá? Então, tá certo, é isso, ele vai florescer. Mas, por que ele não é parte da sonda de Tachman? Porque lembra que o professor Valim falou dos fluoróforos que são colocados na sonda de Tachman, que decora uma extremidade da sonda? Sim. Então, na aula, eu falei do fluoróforo, aí eu falei que a professora Marília, na entrevista dela, ela fala vários nomes de fluoróforos que são usados nessa sonda Tachman, que emitem luz de cor diferente quando é citado. Então, o CyberGreen, ele é uma tecnologia diferente para ser aplicado de uma forma diferente da do Tachman. Tá? E o problema, a especificidade, né, não é problema, a especificidade do Tachman é que a sonda do Tachman ela é específica para o gene que você quer detectar. Já para a sequência que você quer detectar. Já o CyberGreen, não. Toda a fita dupla que foi formada na reação, ele intercala e ele reporta. Tá? Então, essa que é a diferença dessas duas metodologias. Então, primeiro, toda fita dupla ele reporta, toda fita dupla emite a luminosidade, né, aponta ali pra gente, e o segundo, que é o Tachman, ele é apenas para alguns mais específicos, seria isso? É assim, o CyberGreen, ele é uma tecnologia que floresce, e ele vai intercalar em tudo que for de fita dupla de DNA, ele vai emitir uma fluorescência. O Tachman também floresce, tá? Sim. Só que o Tachman, você faz uma sequência pequena, né, a sondinha de DNA, e você decora ele com um fluoróforo, e esse fluoróforo vai emitir uma luz num comprimento diferente de CyberGreen. E essa sonda, porque é um DNA decorado, ele é específico para uma sequência de DNA, e o Cyber não é. Então, a resposta é que o CyberGreen não é parte do sistema Tachman. Ele não é o fluoróforo do Tachman. Eu sugiro, Maria, que você dê uma revisitadinha na aula, coloca ela em velocidade avançada, quando chegar nessa parte, você dá uma freada lá na velocidade e repassa isso aí, porque eu separei na aula o que é a tecnologia CyberGreen, como ela funciona, o que é a tecnologia Tachman e como ela funciona, tá bom? Professor? Tudo bem, eu adorei.
estou à disposição. Eu queria só falar que eu adorei os seus desenhinhos, professor Júlio. Enquanto você explicava, o professor Júlio ficou segurando a luminosidade, sem brilhozinho com a mão, foi ótimo. Eu adorei, muito didático. Não, eu queria lembrar, viu, Marcelo? Vamos supor, vamos fazer um teste para COVID, detecção do SARS-CoV-2, tá certo? E aquilo é diagnóstico, tá certo? Você tem que, o responsável, farmacêutico responsável, ou a doutora Marília, que é bióloga, vai emitir um laudo, tá certo? Você tem que ter confiança no resultado. No caso da detecção do SARS-CoV-2, eles usam apenas um gene para detectar ou mais de um numa reação de PCR? São geralmente 3. 3, mas aí então qual seria a melhor sonda? Seria se eu usar o CyberGreen e 3 sondas? Você usa 3 sondas com fluoróforos de cor diferente, ele vai indicar coisas diferentes. Então, quando um gene está presente lá, ou se os 3 genes estiverem presentes, você vai ter emissão de 3 luzes, ou de 3 comprimentos de onda diferentes. Se você tiver só 2 dessas 3 emitida lá na tua reação, é uma conclusão. Se você tiver só uma, é outra conclusão. Então, você tem na tecnologia Tachman a vantagem de colocar um fluoróforo específico para aquela probe específica, e você pode colocar numa mesma reação em torno de 5 sondas diferentes, fazer a reação e detectar o que é chamado de multiplex, né? Na forma multiplex, aquela amostra para a presença dos genes que você está pesquisando. Tá dando para ver meu esqueminha, professor? Tá. Então, olha aí, pessoal, dá para detectar 2 genes diferentes usando essas sondas que fluorescem em comprimentos de onda diferente. Então, isso, lógico, dá mais precisão para o resultado, né? Como o professor bem falou, quando a gente vai fazer um teste de RT-PCR, né, para ver se tem SARS-CoV-2, se está com Covid ou não, eles usam 3, né, que ela falou, 3 sondas diferentes para detectar 3 regiões diferentes do genoma para ter um resultado confiável para você emitir um laudo, se a pessoa está doente ou não. É isso, professor? Isso. E eu não vou entrar em detalhe aqui com vocês quais são esses 3 genes, o que cada um detecta e o que eles significam para o resultado, porque ela colocou de forma muito clara isso lá na apresentação dela, então é uma forma de deixar vocês aí com um gostinho na boca para ir lá ver o que ela falou. Tá bem legal. Beleza, professor. Então vamos lá, a última. É uma técnica muito mais barata. Ah, não, isso já foi, né? Então tá. Vamos lá para a segunda agora. A fluorescência produzida por esse corante não sofre influência de primer dimers ou qualquer outra molécula de DNA. Eu acho que agora, se eu falar errado, hein? Grupo 4, senadora Maiana, é isso? Sim, sou eu. Por favor, senadora. Essa alternativa é falsa. A gente achou que ela é falsa porque o corante CyberGreen ele liga-se de maneira inespecífica às moléculas de DNA dupla fita. Então, ele vai se ligar aos primedimers ou qualquer outra molécula de DNA. E isso vai contribuir para a emissão da fluorescência e a detecção no aparelho. Isso, está correta a sua resposta, que então o CyberGreen ele intercala em fita dupla de DNA. Então, toda vez que tiver uma fita dupla de DNA, ele não quer saber se é específico do gene que você quer estudar ou não. Ele vai lá, vai intercalar e vai te dar a fluorescência. Então, isso aí está bem explicadinho. Tem aquela parte que eu mostro lá, aquela curva de melting no final da reação, o que é esperado. Então, acho que vocês entenderam bem isso aí, sim. Se não entenderam, o momento é agora ou depois manda a pergunta. Professor, só uma questão aqui, eu estou começando a olhar o tempo, nós estamos aqui 8h37 e a gente vai ter que acabar 2 horas, né? Que vai dar, com o tempinho que atrasou, mas acho que dá tempo, porque com o tempo que atrasou vai dar umas 21h15. A minha questão a gente vai um pouquinho mais rápido, talvez, porque as questões do formulário 3, elas são importantes e demandam um pouco mais de tempo, né? Então vamos bem rapidão.
Então, a outra aqui, é uma técnica barata que pode ser empregada para pesquisar a presença de sequências de DNA fita simples de forma não específica. Grupo 5, senador Pedro. Isso. Posso responder? Por favor. Então, o nosso grupo chegou à conclusão que, primeiro, essa técnica ela é comparativamente barata, porque como o professor Valim, e na entrevista com a doutora Marília Gaspar, deixou bem claro que o Brasil ainda é muito dependente da importação, então encarece o custo. Mas o principal é que o CyberGreen utiliza as fitas de DNA para se intercalar e produzir fluorescência com os produtos formados. E essa técnica é uma técnica não específica. Ele usa intercala na fita dupla, né? Porque aqui está falando de fita simples. Isso. Oh, desculpa, é na fita dupla. Tá certo. Vamos para a próxima, professor? Vamos. O corante CyberGreen não é específico e se intercala em moléculas de fita dupla de DNA e, quando excitado por luz, é capaz de emitir fluorescência. Todo o complexo DNA fita dupla CyberGreen contribui para a fluorescência. Grupo 6, senadora Gabriela, por favor. Oi, então essa alternativa está correta, porque para avaliar o produto do PCR, a cada ciclo é importante a fluorescência, e a tecnologia CyberGreen é capaz de intercalar em qualquer fita de DNA, e por isso que o corante não é específico, e esse intercalante, ele emite um comprimento de onda, e o CyberGreen floresce, e joga luz para fora, e a máquina vai registrar o número de ciclos até que a quantidade de produto é gerada. Então, por isso que a alternativa é verdadeira. Isso, então o CyberGreen ele intercala em tudo que for DNA fita dupla e todo DNA fita dupla formado na reação vai contribuir para a fluorescência. É isso mesmo. Vamos para o próximo, professor? Vamos a última próximo. desse formulário, a última pergunta. Com relação ao método da sonda Tachman, podemos afirmar, assinale a alternativa correta. Nessa técnica, o Gene Reporter se intercala a fita dupla de DNA para produzir a fluorescência. Grupo 7, senador Valmir, por favor. Senador Valmir ou alguém do grupo 7 que possa contribuir. Olá, gente. Sim, boa noite. Então, Oi, na boa verdade... desculpa aí, estou aqui no condomínio aqui, então. Então, sinceramente, ficou uma dúvida aqui, entendeu? Então, como sendo a técnica do TechMan, sinceramente, fiquei na dúvida quanto à resposta efetiva. Então eu vou explicar para você. Nessa técnica, o Gene Reporter se intercala. Bom, a sonda Tachman não é o gene, então isso aí já está errado, tá? E esse repórter, essa sonda, né, que é a sonda de Tachman, ela não intercala na fita dupla. Ela simplesmente pareia com a sequência numa das fitas que é complementar a ela. E ela só produz fluorescência quando ela é quebrada pela DNA polimerase e o fluoróforo separa do quencher. Tudo isso está respondido lá, está abordado na aula sobre o Tachman. Ok, beleza, obrigado. Vamos para a próxima. Nessa técnica, a fluorescência produzida é detectada e sofre influência de toda a fita dupla produzida. Portanto, primer-dimer é um problema. Então, grupo 8, senadora Helena, por favor. Então, a gente constatou que essa alternativa é falsa, porque o dimer, não é um problema, já que a técnica não é influenciada por amplificação não específica. Assim, eles não são detectados e não atrapalham no resultado. Exatamente, do jeitinho que eu falei lá na aula, bem respondido. Vamos lá, a penúltima. Para que ocorra... Professor, essa é a grupo 9, que não tem ninguém para responder. Tá, eu só vou ler para ficar registrado, tá bom? Tá bom. Para que ocorra a detecção da fluorescência do fluoróforo repórter, é necessário a atividade 5' 3' da TAC, DNA polimerase, que promove a separação física entre o repórter e o quencher.
Então, vamos para a próxima. Para que ocorra a detecção da fluorescência, o fluoróforo repórter é necessário a atividade de 3 linhas, 5 linhas da TAC DNA polimerase, que promove a separação física do repórter do quencher. Grupo 10, senador Matheus. Alô? Estamos te ouvindo. Certo. Bom, essa afirmativa é falsa, porque a TAC DNA polimerase apenas faz a leitura no sentido 5 linha, 3 linha, e não ao contrário. A correta sua resposta é isso mesmo. Obrigado. Professor, terminamos esse formulário. Vamos para o 3, então. Ótimo. E Vamos agora lá. eu já vou cantar o grupo, né? Agora é o grupo 11. Professor. Oi. Rapidinho, eu fui enviar agora o segundo questionário e eu não estou conseguindo enviar, porque fala que a última pergunta mudou. Ah, mudou mesmo. Eu acabei de tirar os 2 Ds que apareciam aí. Ah, tá. Desculpa aí. Deixa eu ver se você vai mandar. Rapidinho. Agora foi, obrigada. Tá bom. Quem vai responder Professor, agora? Oi. Em falar nisso, tipo assim, eu já tinha enviado antes da aula, então a pergunta 2 e a pergunta 3, para mim, tá constando que como se eu não tivesse respondido. Então, não entendi. De qual formulário? O meu, aqui, do 2. o meu também tá assim, professor. Eu tinha respondido e agora consta como se eu não tivesse feito. Exatamente. Ai, Jesus amado. Ô, Júlio, será que os monitores conseguem responder isso aí? Precisava de ver o Guilherme. O Guilherme está aqui? Oi, estou aqui. Oi, Guilherme. Passar isso para a Sofia, por favor. O que aconteceu, Marcelo? Você mudou o formulário? Foi isso? Não, eu só estava... Porque eu não sabia que acontecia isso, que pegava todo mundo e não registrava mais. Não, também não sei nada disso. Teria que fazer o quê? Talvez postar de novo esse Talvez, formulário? talvez responder de novo. Os alunos vão querer me matar, gente. Me desculpa por isso, não me queiram mais mal por isso. Eu fui ver que eu tinha tirado uma nota e agora eu olhei e a nota tá diminuída, porque é como se eu não tivesse feito 2 questões. Exatamente. Permite responder de novo? Não permite, né? Não permite. E depois, então, eu vou ver como que fala. Ô, Guilherme, será que a Sofia consegue ver isso aí, se deixa me mandar a resposta de novo? Sim, eu falo com ela. Então, tá bom. Aí você dá um feedback para mim, no grupo, e depois você avisa as pessoas para elas submeterem a nova resposta, tá bom? Seria permitir que eles respondessem novamente, né? Mas Novamente. aí, no caso, seria todo o formulário, né? Não só essa questão. Isso, exatamente. Tá bom. Desculpa aí, pessoal. Não vou mexer mais, tá bom? Está aprendendo. Vamos lá, então, pessoal. vamos para o terceiro, né? Oi? Vamos para o terceiro. Isso, estamos já no terceiro, a primeira pergunta. Imagine que você precisa clonar uma sequência codificadora, abaixo. Então, uma sequência codificadora, pessoal, é aquela que tem o ATG, que codifica a primeira metionina, e tem um códon de parada no final dela. E ela aqui, nesse caso, não tem intron. É só a sequência que vai codificar os aminoácidos, tá bom? Então, isso é uma sequência codificadora. Em um vetor de expressão. O vetor de expressão, vocês vão ver com o Júlio, que para cima do ATG tem um promotor e para baixo do códon de parada tem um terminador. Ele fala que hora que quem vai transcrever liga e que hora que desliga. Depois o professor Júlio elabora mais isso na aula. Então, baseado nessa informação, apresente uma estratégia para executar tal tarefa, incluindo todos os passos seguintes. Então, vamos lá. Desenho dos primers. Os oligosnucleotídeos, para clonar o produto de PCR na orientação correta. Eu sumi do vídeo aí porque acabou a bateria do meu celular, tá? Então vamos lá, desenho dos primers, para clonar o produto de PCR na orientação correta. Sendo que na extremidade 5' do gene, onde está o ATG, há necessidade de haver um sítio de eco R1. E aí esse sítio de eco R1 é seguido pelo ATG. E na porção 3',
Após o códono de parada, precisa colocar o sítio de ban. Desenhe os oligonucleotídeos que cumpram essa função, incluindo bases extras, 4, para que a enzima de restrição se associe ao DNA e o corte. E aqui estão as sequências de eco e de ban. Quem é que vai responder essa, professor? Grupo 11, senadora Maria Tereza. Só para lembrar, pessoal, que eu coloquei uma diquinha lá na semana 3, que é aquela figura chamada PCR Primers, tá? Que é um PDF. Então, pessoal, se quiser abrir lá. Senadora, como que vocês resolveram essa? Então, primeiramente, a gente conhece a sequência amplificada, porque a gente tem esse banco de dados, e como é uma clonagem, a gente precisava dos sítios de ligação das enzimas de restrição, que o exercício também forneceu. Então, para o primer forward, a gente colocou 4 bases aleatórias, o sítio do EcoRI, que é GAA e TCC, e as 20 primeiras bases nucleotídicas da minha sequência. No mesmo sentido que está no banco de dados, porque é de 5 linhas para 3 linhas. E no primer reverse, a gente colocou 4 bases aleatórias, o sítio do PAN-HI, que é GGA-TCC, e as 20 últimas bases complementares do meu gene, sendo que precisa ser no sentido 5 linha, 3 linha, então ele seria invertido. Fala para mim, por gentileza, as 3 primeiras bases que você colocou depois do BAN-H1. TTA. Tá certo, então você fez direitinho. Dá para ver meu desenho aí, professor? Oi, deixa eu ver aqui, que eu tive que fechar agora, não consigo ver mais. Isso mesmo. Estão vendo, pessoal? É isso aí? Dá para ver? Dá para ver, tá ótimo. Estão vendo? Então, pessoal, aí, olha, só ficou faltando os sítios de restrição, né, professor? Isso, e terminar o primer vermelhinho aí num C ou num G. No C ou no G, isso. E lembrar aí, né, que no caso, o primer sempre tem que apontar, ele tem que estar no sentido 5 linha e a extremidade 3 linha tem que apontar para o lado que vai amplificar, né? Não pode fazer um primer correndo atrás do outro, porque não vai amplificar nunca. Eles têm que se encontrar lá, quer dizer, eles têm que ser em direções opostas, né? Eu procurei colocar isso aí. Pessoal, se alguém tiver dúvida, põe aí no chat, hein? Para a gente poder esclarecer. Desenho de primer é uma coisa muito importante, né, professor? Eu vou parar até aqui. Exatamente. Mas a resposta está correta, acho que é o raciocínio. Tem alguém aqui, dúvida? Eu não entendi. Pode falar de novo? A resposta é que eu fiz, mas eu não consegui acompanhar a da Maria. Pode falar como ficou tudo, então? Pode falar. Tá, ficou as 4 bases aleatórias, GAA-TCC, ATG, ACA, GCC, AGT, TTA, ACT, AC. Para o primeiro, para o primer forward. E para o reverse ficou as 4 bases aleatórias, GGA, TCC, TT, AAA, TGC, TGT, TCA, ACT, TCC. Senador, e nesse caso você está sempre lendo, começando da extremidade 5 linha para 3 linha, né? Isso. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Estamos vendo. Então tá bom. Tá vendo aqui, olha, esse ATG aqui, os primeiro? Quem que fez a pergunta? Foi a Maria? Eu acho que foi a outra Maria. Foi eu. Isso. Então aqui, ó, antes desse ATG, ela colocou as 6 bases para cima aqui do EcoR1, e antes dos 6 bases, ela colocou mais 4 bases. Então, ficou as 4 bases, o sítio de EcoR1, e aí veio o ATG, ACA, e foi até onde terminou aqui, nesse C, depois do A, não é isso? Mais ou menos isso. Isso. Por que termina no C, professor? Não entendi. Porque o A faz com T duas pontes de hidrogênio e o C faz com G3. Então, para estabilizar melhor essa molécula e ter uma condição melhor para a DNA polimerase começar a extensão desse primer, é ideal que ele esteja bem estabilizado nessa ponta. Então, é por isso que a gente usa C ou G no final de um primer.
Respondi, professor? Respondi. Pessoal, ó, dúvida, põe lá no Reensina, a gente revisita na próxima aula, não deixa passar. Tá, e agora aqui, ó, o primer reverso, como que foi feito? Tá vendo? Vocês estão vendo a minha setinha aqui, meu cursor? Então, colocou as 4 bases, escreveu 5 linhas, colocou as 4 bases, aí colocou as 6 bases do BAM, e aí começou T, T, A, T, G, C, e foi, até o primeiro G aqui, depois desses A, se eu não me engano, se eu contei certo aqui, a hora que eu estava contando. E aí, esse é o primer. E aí, delimitou essa região que a gente quer amplificar e poder fazer a clonagem. Professor, Tirei a tem sua uma dúvida? A senadora Maiana, do grupo 4, ela levantou a mão, ela tem uma questão. Pode fazer. As bases extras, pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma. Porque eu coloquei na questão, eu coloquei CT, CT. Aí, CT, CT, não tem problema. Tanto que eu, quando a gente dava essa prova presencial, eu falava para o Júlio, se o aluno colocar NNN, tá de boa também. Tá bom? Porque o N significa qualquer uma das 4 naquela posição. E aí eu posso colocar igual para os dois, Os dois lá, exatamente, sem problema nenhum. Tá, obrigada. Pessoal, e nós vamos ver bastante já na semana 4 sobre a enzima de restrição, a gente vai revisitar isso também, viu? Não fique assim, mas ponha dúvidas, a gente gosta de dúvidas. Vamos lá, professor. Então, vamos lá. A tabela abaixo apresenta os componentes da reação de PCR que devem ser colocados no tubo para realizarmos a replicação de DNA in vitro. Observe a tabela com atenção e responda a seguir. Então, estão aqui os componentes da reação. Aí é que eu não estou projetando mais, calma lá. Deixa eu ali projetar de novo. É bom, Agora, então, seria o grupo 12, senadora Fernanda. Então, está aqui, ó, os componentes da reação, quais são? A concentração que eles vêm, então, por exemplo, o tampão vem 10 vezes concentrado. Os demais estão aqui as concentrações e aqui é a concentração final que você quer. Então, quando a gente olha para a tabela de baixo, então essa é a tabela que deve ser completada para a resposta da questão 2. Entre sua resposta como C1 X microlitros, C2, né? Porque aqui embaixo você vai ter que colocar isso. Então, pessoal, então vai lá, quem que dá a resposta, pode falar pode falar a resposta. 12, senadora Maria C2, quanto que é de cada um? Grupo 12, senadora Maria Fernanda. Esse é aquele famoso N1V1 igual a N2V2, professor? É famosíssimo. Então, eu tenho uma solução que está 50 nanogramas por microlitro. Eu quero saber quanto que eu... Grupo 12. Grupo 12, alguém aí? Desculpa, professor. Pro, tá mutado. O professor Júlio tá mutado. Professor, eu acho que não é o grupo 12. É que eu sou do grupo 12. E aí a gente... Não, desculpa, é porque esse foi sorteado, é o grupo 14, senador Bruno. Perdão, gente. Se atrapalha um pouco, mas a gente chega lá. Isso aí. 14. Oi, Pro. Oi, Bruno. Eu fiz as contas, só não tenho certeza se tá certo. O C1 deu 1 microlitro, o C2 deu 5 microlitros, o C3 deu 1 microlitro, o C4 deu 2 microlitros, o C5 deu 1,5 microlitros, o C6 deu 1,5 microlitros, o C7 deu 0,2 microlitros e o C8, 37,8 microlitros. Isso. Que é 50 menos todo mundo que veio para cima. Tá certinho.
Pessoal, façam a continha, tá? Agora que vocês sabem lá o resultado, refaz a continha, porque é uma conta tão simples, né? De N1V1 e N2V2, mas é fundamental no laboratório. Se você errou a continha, seu experimento está ferrado, não vai funcionar, né? Então, vamos lá para a última pergunta. Coloque a temperatura de anelamentos para os primers forward e reverso. Então, a temperatura de anelamento, quanto que é a temperatura de anelamento para o forward e para o reverso? Quem fez o cálculo? É o Quem que grupo 17, senadora Luana. Oi, então, professora, a gente levantou uma questão porque, assim, o senhor havia dito que poderia ser ou terminar com G, né, ou C, ou 2, né, 2 Gs ou 2 Cs. E uma das pessoas do grupo fez com 2 Gs no forward, e eu, por exemplo, eu fiz a conta com um só. Tanto faz? Olha, Considerando... se deu mais do que a região, porque, olha, tem que lembrar uma coisa, né? Não entra na conta aquelas 4 bases e nem o sítio de restrição. Tá? Sim, então, o nosso resultado deu assim, um dos resultados que a gente fez considerando 21 bases para o primer forward deu 60 graus Celsius, só que sem tirar os 2 graus que iria na máquina, né? Isso, máquina. a temperatura de anelamento. Isso. Aí, no caso, utilizando 20 bases, né, só um G no final, e não 2, ficaria 58 graus Celsius, sem tirar os 2 graus também. Tá. E o do reverso, a gente conseguiu ficar igual, né? Ficou 54 graus Celsius, sem tirar os 2 graus Celsius. Tá ótimo. O importante era que vocês pegassem, entendessem como que a gente faz esse cálculo. E vocês entenderam, depois aplicar aquela formulazinha que eu dei, e está correta a sua resposta. Tá? Então, mas tanto faz, se tiver... Nesse caso do último G, tanto faz. Só lembra que custa 50 centavos de dólar cada base dessa aí. Tá bom? Só isso. Tá bom. E a outra coisa, então um deu 60 e o outro deu 54, é isso? Isso. Um deu 60 e o outro deu 54. Aí o 60 foi com 21 bases. Se você fosse colocar a temperatura de anelamento na máquina, qual temperatura você colocaria? Eu colocaria 58 para o forward, tirando os 2 graus Celsius, e 52 para o reverso. Então, mas aí não ia acontecer nada, porque inclusive na máquina não tem nem lugar para você colocar esses duas temperaturas diferentes. Você só pode colocar uma temperatura. Uhum. Qual dessas duas você escolheria? Então eu pegaria a menor temperatura, não é? Isso, exatamente. Você só vai poder entrar uma e sempre vai ser a menor, menos 2. Mas eu não entendi o porquê o menos 2. Então, porque essa fórmula aí que a gente usa, ela é uma fórmula aproximada. Então, tem uma variaçãozinha. Você pode cometer alguns erros e ficar um pouquinho fora. Então, você usa esse menos 2 para tipo de uma correção, para te dar uma folga, caso você não tenha feito as contas com logaritmo, você não tenha levado em consideração a concentração de sódio na sua reação, porque o tampão da enzima, quando você pega a folhinha, chega lá, ele te fala qual que é a temperatura de anelamento baseado naquela concentração de sódio, numa concentração de potássio. Então, como você não sabe isso, a gente faz a conta dessa forma, a gente tira 2 graus para ter uma zona de conforto. Júlio, Miriam, vocês querem complementar? Eu queria fazer uma complementação de que, pessoal, é bem empírico o PCR. Como a professora Miriam bem falou, a gente tem que padronizar essas reações, ou seja, a gente parte de um ponto, eu vou fazer 55, tá certo? Ele pode amplificar o que você quer, mas vai amplificar outras bandas inespecíficas. Aí você fala assim, não, então essa temperatura de anelamento, ela está baixa. Eu vou subir para, sei lá, 59 graus. Aí você repete o experimento para ver se você consegue eliminar as bandas que você não quer e poder, então, amplificar aquilo que você deseja. Então, você tem que fazer na tentativa e erro, muitas vezes. Professor?
Como a professora Miriam tinha falado, né, a reação de PCR é uma coisa que você tem que otimizar, que é o que a gente fala no laboratório. Então, a primeira coisa, você tira esses 2 graus Celsius, mas você fica com ele para mexer depois. Deu banda inespecífica, fora do que você volta lá e aumenta a temperatura. Ou não deu banda nenhuma, tá? Você pode mexer, daí você mexe na concentração de magnésio, na concentração do seu template. Tem uma série de parâmetros que você pode mexer na reação de PCR. O que eu dei para vocês é uma reação padrão. E essa é a primeira reação que você faz. Porque se não der certo, você precisa começar a mexer em outros parâmetros da reação. Sempre um de cada vez, para você saber onde está o problema. Até você ter a resposta, que é o fragmento no tamanho que você quer. Capiche? Professor, e colocando a temperatura mais, pensando assim no reverso, isso de alguma maneira poderia prejudicar o forward, porque o ideal do forward seria uma temperatura um pouco mais acima, ou não? Não prejudicaria, porque lembra que a temperatura de anelamento do primer é quando 50% do pareamento é desfeito naquela temperatura. Tá? Então, isso não teria muito impacto sobre o forward, que tem uma temperatura maior. Ah, tá, entendi, sim. Obrigada. Nada. Só uma observação, em termos empíricos, a gente não costuma colocar temperaturas muito baixas, porque isso aumenta a chance de inespecificidade, tá, gente? Justamente por aquela conta do C e do G, que pareiam as 3 pontes de hidrogênio. Quanto mais CG você tem, maior a temperatura que você tem que pôr na PCR para soltar essas pontes, tá? Então tem isso que interfere nas temperaturas que a gente usa, é isso que interfere. Se você coloca uma temperatura muito baixa, isso vai fazer com que ele consiga ligar pontes de hidrogênio em lugares que não necessariamente é o lugar que pareia corretamente, tá? Então, a gente evita colocar temperaturas muito baixas. Até fazer um primer na hora de desenhar, você não vai fazer um primer que dê uma temperatura muito baixa também. Tá bom, gente? Muitas vezes, né, complementando isso que a Miriam falou, é verdade, temperatura muito baixa não é desejável. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma clonagem e é uma região codificadora, geralmente fica sem muita opção. Tá? O que você pode fazer, nesse caso, depois de alguns ciclos, você falar para a máquina alterar a temperatura e subir. Por quê? Porque daí já tem agora a complementaridade daquela parte do sítio, daquelas 4 pares de base, que já foram incorporados nos outros moldes, que a sequência sintetizada nesse ciclo é molde para o próximo. Então, você dá, por exemplo, 10 ciclos, e aí você aumenta a temperatura, entendeu? Então, você melhora a sua condição de PCR. Então, é muito olhar para a reação, entender o que cada coisa faz, e aí mexendo em parâmetros específicos. Professor, agora a gente já está quase lá no final do nosso tempo. O grupo, deixa eu só olhar aqui, o grupo 13, senadora Bruna, eu propus uma última questão, né, para vocês, mas eu não lembro qual é, vocês lembram? Eu posso falar aqui, professor? Por favor. Foi a seguinte, a questão. Baseado na entrevista com a doutora Marília Gaspar, na linha de frente contra a Covid, comentem para a gente como é feito o teste de RT-PCR para a detecção do vírus SARS-CoV-2, agente infeccioso da Covid-19. Então, eu vou começar a comentar sobre o teste, tentar ser um pouco breve. Primeiro é colocado um cotonete na narina e na garganta para coleta de secreções. Esse cotonete fica em um tubo com soro fisiológico e armazenado em um recipiente refrigerado até chegar no laboratório. Então, assim que esses tubos chegam no laboratório, o profissional faz uma etiqueta com os dados do paciente, cria um número interno para controle, né, e coloca as informações em um tubo padrão. E logo em seguida, esses tubos vão para uma sala NB3, que é uma classificação de nível de segurança, e o profissional vai transferir esse material coletado para o tubo padrão e também transferir a amostra para uma plaquinha que será usada para extrair o RNA viral. A extração das amostras é feita de forma automatizada, colocada em placas de 96 poços, juntamente com um tampão que inativa o vírus.
E depois da extração, ocorre a transferência para uma placa de PCR por pipetagem, também automatizada, um processo automatizado. Depois são adicionados os corantes, que vão se ligar aos primers específicos. E depois do PCR, o profissional vai analisar o CT da curva, que seria, né, o limiar da fluorescência, e os fluoróforos. E em casos que um dos fluoróforos não houver amplificação na primeira vez, vai ser preciso fazer uma reextração para confirmar o resultado. E se novamente não houver amplificação, o resultado do teste vai ser positivo. É isso. Esse é o maior spoiler que eu já vi de um vídeo da Marília. Mas para animar o pessoal a ver. Pessoal, olha, nós vamos dar o tempo aqui. Tem as questões do Reensina, que surgiram questões aqui para fazer, mas eu vejo que o pessoal está saindo, a gente está com 50 aqui. O que você acha, Marcelo? A gente responde rapidinho ou você responde depois e eu mando para eles no grupo? E faz a pergunta que me cabe aí. Tá, ó, DNL Gase, bem rapidinho, então, porque ainda fica gravado. O DNL Gase une os fragmentos de Okazaki na fita molde, porque a mesma está no sentido 3 linhas, 5 linhas. É anônimo, tá? Não tem como saber. 3 linhas, 5 linhas. Tá? Então, a fita molde, ela está no 3 linhas, 5 linhas. Se ela está no 3 linhas, 5 linhas, o primer, a primase, vai ser feita no sentido 5 linha, 3 linha. E esse primer que foi gerado, ele vai ser sintetizado de forma contínua. O fragmento de Okazaki, ele é formado na fita onde o molde é 5 linha, 3 linha. Por quê? Porque o 3 linha vai ficar embaixo do 5 linha ali, e ele não vai ter molde para fazer, ele vai estender. Então, a molécula precisa ir abrindo. E onde tem a forquilha, a primase coloca um fragmentozinho de RNA, e aí ele consegue estender até acabar. E ela vai abrindo e vai formando, nessa fita 5 linhas, 3 linhas, vários pedacinhos, várias replicações curtas ali. Depois vem a ligar e ela faz a ligação de um fragmento com o fragmento adjacente. E aí a estrutura é formada de novo na fita molde. Professor, eu postei no grupo para eles olharem o vídeo. Eu não vou colocar aqui porque está no WhatsApp, viu, pessoal? Semi-discontinuous DNA Replication. Olhem lá, persistindo a dúvida, é rapidinho esse vídeo, vem para a gente. Outra dúvida, essa aqui é importante. Boa noite, professor. No vídeo que o professor Valim indicou sobre a replicação, é dito que a fita molde 5 linha, 3 linha é atrasada. Mas no Forms, somente uma questão está dizendo o contrário. É um erro no enunciado ou é meu? Fiquei um bom tempo pensando e refletindo e vendo o vídeo, então fiquei bem confuso. Eu posso repetir. Repete porque cortou, Júlio. No vídeo que o professor Valim indicou sobre a replicação, é dito que a fita molde 5 linha para 3 linha é atrasada. Mas no Forms, somente uma questão está dizendo o contrário. É erro no enunciado ou meu? Precisava falar qual que é a questão, porque tem várias questões aqui, eu não sei qual que é, porque eu teria que ler uma por uma agora para responder. Então, professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para você depois, e aí eu ponho a resposta no grupo do WhatsApp para as 3 turmas. Tá ótimo. Não sabe nem de que turma que é. Tá Isso bom? Então, não tem problema, manda lá anônimo mesmo qual é o número da questão desse formulário sobre a replicação. Põe no formulário e peço para eles olharem lá, né? Perfeito. Olha, tem um limite para o nível de fluorescência no PCR em tempo real? Qual o limite? Limite inferior, superior? Qual que é o limite? Para falar limite, eu imagino que seja superior, né? Eu acho que não tem limite, não. Eu não me lembro de nenhum curso que eu fiz, eu tenha lido, que a máquina tem um limite de saturação. Eu nunca vi nada. Mas ela tem uma faixa onde detecta confiável, né? Quando vai para o limite, acima do limite, você já não consegue dizer nada, não é isso? Mas esse problema, ele é muito grave, né, eu diria, quando estoura, vamos dizer assim, essa faixa, logo no começo ali, perto do baseline, tá? Sim. Mas não é o caso, eu acho que daí, conforme você vai degradando a probe, fazendo muito material,
você vai ter muita fluorescência, mas o registro de quando ele cruzou o limite ali já foi feito anteriormente. Tá. E a última questão, como é possível o equipamento conseguir determinar e desnaturar moléculas tão pequenas como o DNA? Como que é possível? Isso é graças à física, que eles, um tal de, como é que chama? Pontier, não é? Que fez uma placa que ela gera calor e resfria muito rápido, que é o que é usado nas máquinas do PCR. Os tubos são bem fininhos, então é uma troca de calor que esquenta quase fervendo a 95 e depois resfria, mas tudo isso é controlado por um computadorzinho e essa placa responde a esse programa que é feito aí para baixar e subir a temperatura. Aí outra coisa, né? A hora que chega numa certa temperatura, a molécula ela começa a desnaturar em todos os lugares, né? Por todos, porque ele fala que uma molécula tão pequena, de fato, se a gente for pegar a molécula de DNA, né, e fazer um corte nela como se fosse espaguete, ela tem um diâmetro de angstroms, tá certo? Só que é uma molécula muito longa. Então, né? ela é uma Vocês terem molécula ideia... muito... Desculpa, pode falar, Júlio. Não, só falar, né, que no caso do genoma humano, né, cada célula, se unir todos os cromossomos, tem 2 metros de DNA. Então, assim, é uma molécula pequena de um lado, mas muito grande do outro. Inclusive, pelo que a Miriam falou, né, as pontes de hidrogênio, né, então, vai depender é um conjunto de coisas. Então, a temperatura ali, eles sabem que, por exemplo, você tem que deixar 5 minutos logo de saída para você ter uma desnaturação bastante grande que permita o teu primer, depois no anelamento, sentar em regiões específicas do DNA e estabilizar naquela temperatura. Então, não é tão fácil assim, só porque ela é microscópica, né, que a gente acha que é fácil, porque tem todas as interações químicas acontecendo ali, né? No nível atômico. Pessoal, eu vou parar a gravação. Dúvidas, coloquem. Lembre-se que a gente vai revisitar esses conteúdos ao longo do curso, tá certo? Eu vou interromper a gravação aqui, só um segundo.